acho que é uma tentativa desesperada para tentar tornar o jogo mais competitivo. Eu não vejo de outra forma. O Racing nunca jogou naquele gramado, daquele piso do Botafogo. E o que aconteceu ontem? E o Botafogo é acostumado a jogar ali. Os dois jogam naquele estádio 2 vezes por ano, no máximo, no Carioca e no Brasileiro. A não ser que cruze em Copa do Brasil, Libertadores, o que não aconteceu. Então os jogadores do Vasco estão tão distantes de uma adaptação ideal àquele piso quanto os do Flamengo. Eu vejo como uma tentativa desesperada. Mas acho também que o Flamengo mandou lá um representante da federação, que agora tem um funcionário que é representante, né? Um funcionário. O funcionário chega lá para falar a mesma coisa que fala o torcedor. Olha, o Coutinho, ele protestou também e tal, é contra o piso sintético e o Vasco. O Coutinho não manda no Vasco, joga no Vasco, mas a decisão não é dele. São coisas distintas. Isso vários torcedores falaram. Quando esse cara vai até lá, esse dirigente, esse funcionário, aliás, né, diretor, gerente, ele vai até a reunião, deveria levar alguma carta na manga. Um dos argumentos do Vasco é financiar alugando o Maracanã é caro. Também se falou muito sobre isso. Então, beleza, olha, Maracanã, o que dá para fazer? Né, consórcio Maracanã, o que dá para fazer para levar na reunião lá, para rebater esse argumento e tentar convencer o Vasco a jogar no Maracanã? O que dá para ajustar aqui nesse custo? O Vasco nem assim quis. Olha, trouxemos inclusive uma proposta para melhorar um pouco a condição de aluguel do Vasco, do estádio para o Vasco, e nem assim eles quiseram. Seria pelo menos uma tentativa de dar uma cartada. Porque é uma negociação, cara. E foi uma discussão de horas. O BEP queria o Maracanã, que é a Polícia Militar, a Federação também, e o Flamengo, óbvio. Agora, eu acho que o Vasco se é pequena. Eu sempre elogio o fato do Vasco jogar no Maracanã com o Flamengo, mesmo com essa sequência de resultados ruins que já dura anos. A torcida, não foi assim dessa vez, mas em geral a torcida comparece. Foram 6 mil pessoas que compraram ingresso de visitante nesse Vasco 2 Flamengo 0 recente. Pouco mais de 6 mil, em todos os setores. Eu fiz a conta. Botafogo levou 1.000 e pouco. Vergonhoso. Fluminense às vezes vai, às vezes não vai. O Vasco não, a torcida sempre vai. Pode estar em número menor que o do Flamengo, mas você vê que tem um contingente ali no lado sul do Maracanã, à direita. Dessa vez não foi quase ninguém. Eu acho que era uma hora de mobilizar o vascaíno. Sabe, vamos jogar o Maracanã, vamos encarar os caras, vamos para cima, o torcedor tem que apoiar, o mando é nosso. Eles não falam que o Maracanã é a casa do Vasco também? É a nossa casa também. Esse tinha que ser o discurso. Altivez, grandeza. E aí cabe ao Carille montar uma estratégia para tentar dificultar o Felipe Luiz, porque o Flamengo tem um time melhor, mas não é imbatível. Não é assim que funciona. O Fluminense conseguiu dificultar o Flamengo. E o Fluminense, naquele momento, precisava vencer para poder se classificar. Acabou se classificando com a combinação de resultados, que o favoreceu, venceu outros jogos e avançou. Mas naquele momento, para o Fluminense, foi a vitória interessava. O Mano entrou para não perder. O Carille pode entrar para não perder e tentar ganhar numa bola. Tem 2 jogos para isso. Não importa de quem eu mando, os dois no Maracanã, a torcida do Vasco junto, cara, eu tenho que fazer 1-0 e segurar 0-0. Vamos tentar. É difícil? É difícil. Hoje é difícil, pela diferença dos times. Mas não é impossível. Então acho que faltou ao Vasco a postura altiva, de coragem. Aí vai jogar num cenário que a gente não sabe, pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que o Vasco não tem jogadores rápidos que favoreçam o que aquele piso costuma... a maneira como aquele piso costuma influenciar os jogos. Para o Racing ontem foi bom. Muita bola longa, muita ligação direta, bola esticada e pô, ajudou. Mas o Vasco tem esses jogadores, tem essa característica, joga assim. Não sei, não achei. Tecnicamente não me pareceu uma ideia boa e eu acho que diminui um pouco o Vasco, sabe? Vamos correr do Maracanã. Essa que fica a sensação. Vou para um outro lugar. Eu nunca vi o Vasco assim. Pior ainda se perder, né, Mauro? Sim, imagina. E se perder feio? Perder feio que eu falo é assim, pode ser 1-0, 2-0, não chutou uma bola no gol, não fez nada e perdeu o jogo. Nem precisa ser goleado, não. Perde o jogo sem assustar o Flamengo. E aí? Fica pior ainda. Sabe, eu acho que deveria ser outra postura nesse momento. A não ser que o Vasco estivesse acostumado com aquele piso, né? Vamos imaginar que o Vasco alugasse o Engenhão do Botafogo, o estádio construído pela prefeitura, que o Botafogo arrendou, várias vezes. Tivesse feito já uns 4, 5 jogos lá. Joga um em São Januário, outro lá. Não, vai estar acostumado. Não joga lá. Esse ano nem esteve lá. Porque foi em São Januário o jogo agora. E ganhou o Botafogo em São Januário. Então, realmente, eu não achei legal, não.
Não achei legal, não. Eu, se fosse vascaíno, ia estar bem na bronca. Bem na bronca. O Alexandro, ele até falou, ele deu uma entrevista para o UOL, né, sobre essa questão do Vasco mandar o jogo no Newton Santos. E eu acho que o Alexandre foi bem centrado e inteligente na resposta, né? Ó, o Alexandre falou o seguinte, Alexandre, que a gente não sabe ainda se vai voltar ou não nesse confronto. Ele falou assim, ó, é indiferente para mim, particularmente. Eu acho que é algo que todos têm direito de escolher porque é o mando deles. Então, independente de onde vão mandar o jogo, vamos fazer o nosso melhor trabalho. Como o Vasco não é um clube acostumado também com a grama sintética, assim como o Flamengo, não tem vantagem para nenhum dos dois. Obviamente, se fosse contra uma equipe que já joga no sintético, poderia ter essa margem. Mas essa questão do Vasco foi uma escolha deles. A gente tem que ir lá e jogar. Eu acho que é muito isso também, né? O Flamengo também, eu acho que não tem que se importar tanto, né? Cara, o mando do Vasco, o Vasco escolheu. A gente, claro, questiona por alguns aspectos. Mas, cara, é o mandante e o Flamengo tem que esquecer isso e jogar, né, André? É óbvio. Agora, realmente, o Vasco agora tem um jogador assim um pouquinho mais rápido que não vinha jogando, que é o Ryan, né, O que estava André, na seleção até, sub-20. só para completar exatamente isso que você está falando, perdão de cortar. Os três reforços do Vasco saíram no bid. O Lloyd, né? O Nuno Moreira e o Garré. Todos são jogadores de lado de campo de velocidade. Podem ser que estreie. Não sei que se o Carille já vai promover uma estreia. Mas só para complementar isso que você está falando, né? De opções que o Carille talvez Sim. possa passar a ter mais algumas, né? Com essas passa a ter mais, né? E aí talvez mude um pouco a característica. Mas assim, tem a questão de entrosamento e assim, a falta de costume no estádio. Beleza, pode ter jogador rápido, mas continua não tendo o hábito de jogar ali, vai ter que passar por uma adaptação, assim como o Flamengo, né? Então a coisa é constrangedora pelas circunstâncias. Tipo, ok, a escolha do Vasco ela é legítima, ninguém tem que falar assim, não tem muito o que falar. A gente discute o contexto, as circunstâncias, né? Pô, então, por exemplo, beleza, o Coutinho, ele não fala pelo Vasco, mas, porra, é constrangedor pra ele. Acabou de falar, o Verratti também falou alguma coisa sobre o gramado sintético. Aí vem o problema, nem se fosse uma coisa assim, fosse o presidente do Vasco fosse o Eurico e falasse, não, vamos jogar lá e acabou. Isso é uma coisa. Agora não. O dirigente do Vasco que foi na reunião falou, consultou a comissão técnica, consultou o elenco. Então fica constrangedor pro Verratti e pro Coutinho. E tem essa questão do Vascaíno ficar falando, né, que o Maracanã é do Vasco desde 1950, que eles jogam lá quando quiser, que o Flamengo e o Fluminense são só síndicos, etc, etc. E aí chega agora e marca para fugir do Maracanã como se o Maracanã fosse a casa do Flamengo. Também é constrangedor pro Vasco. Eu acho isso. Aí entra isso que o Mauro falou, né? Se eu fosse vascaíno, eu ia estar bastante incomodado, né? E também estaria incomodado com a seguinte situação. Hoje é inquestionável, assim, é indiscutível, nem tem papo de Flamengo e Vasco sem São Januário. Nem tem conversa. Por quê? Porque as últimas vezes que o Flamengo foi em São Januário foi um pandemônio. No último jogo, nem precisa dizer, a torcida do Vasco queria invadir, uma parte da torcida do Vasco querendo invadir o campo. Então, assim, também é uma situação constrangedora para o Vasco. Essa situação de perder muitas vezes e não aceitar perder. Principalmente quando joga em São Januário, não aceitam perder de jeito nenhum. Perderam e arrumaram uma confusão louca lá da última vez, se não me engano foi 2017, né? Foi 2017 ou 2018, aquele jogo lá que teve aquela confusão, bomba e o caramba dentro do campo. Então, assim, realmente o Vasco vem vivendo, em relação ao confronto direto com o Flamengo, uma situação muito constrangedora, muito vergonhosa. E se perder sábado, acho que independentemente de qualquer coisa, mesmo que o jogo seja duro, mas que o Vasco perca, vai ser um pouco de vergonha também. Porque qual vai ser o discurso, né, na brincadeira dos torcedores? Marca o próximo lá no aterro, se quiser marca até na barreira do Vasco, que o Flamengo vai lá e ganha. Então eles estão correndo esse risco para amanhã.
Tudo bem, tem chance de ganhar com todas essas circunstâncias e tal, mas se perder, vai ser aquela derrota, assim, para enfiar a cabeça dentro de um buraco e se esconder. Só aparecer na quarta-feira de cinza. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.